Diego Amorim, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Ana, aí nos estúdios, bom dia aos nossos ouvintes. Muito bom, Diego, você hoje nos fala sobre a sucessão à Prefeitura de São Paulo, né? O pessoal fala que a cadeira do prefeito de São Paulo aqui é uma demolidora de carreiras políticas, porque não é fácil administrar essa cidade. E o que tá acontecendo aqui? Tem treta no centrão, treta na direita, é isso? É isso aí, Mauro. A Prefeitura de São Paulo é um grande teste político, né? Se você passa pela Prefeitura de São Paulo, você tá firme, tá com casca de terra. Na direita, que tá chicas, porque não é fácil administrar essa cidade de carreiras políticas, porque não é fácil. Diego Amorim, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Ana, aí nos estúdios, bom dia aos nossos ouvintes. Muito bom, Diego, você hoje nos fala sobre a sucessão à Prefeitura de São Paulo, né? O pessoal fala que a cadeira do prefeito de São Paulo aqui é uma demolidora de carreiras políticas, porque não é fácil administrar essa cidade. E o que tá acontecendo aqui? Tem treta no centrão, treta na direita, é isso? É isso aí, Mauro. A Prefeitura de São Paulo é um grande teste político, né? Se você passa pela Prefeitura de São Paulo, você tá firme, tá com casca grossa para encarar a política nacional. Ontem a gente teve um fato novo, por isso que a gente está tratando desse assunto hoje, que foi a desistência da candidatura do Ricardo Salles. Se o nosso ouvinte não se recorda, o Ricardo Salles, ele começou a política no Partido Novo, depois saiu do Novo, foi ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, não ficou os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro. No ano passado ele se candidatou a deputado federal pelo PL, partido do então presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, e aí em São Paulo, e ganhou a eleição, ganhou muito bem, inclusive foi muito bem votado o Ricardo Salles. E ele estava tentando, Mauro, se cacifar para ser o candidato da direita, o candidato do Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo. Lembrando que nós já temos muito bem posicionado nessa disputa o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL, que jura que vai ter o apoio do PT, até aqui não tem nada que diz o contrário disso, ele vai ter o apoio do Partido dos Trabalhadores para se candidatar mais uma vez à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, que já foi candidato 4 anos atrás e perdeu no segundo turno, mas jogou bonito, como diz o outro, né? Igual quando o Flamengo perdeu lá na Libertadores, jogou de igual para igual, mas perdeu. E aí agora a gente tem o Salles, que tentou se colocar, Mauro, mas não deu certo. Por quê? Porque o centrão de Valdemar da Costa Neto, partido do ex-presidente Bolsonaro, decidiu que vai apoiar Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, candidato à reeleição. E aí o Ricardo Salles soltou a seguinte frase ontem: o centrão ganhou, a direita perdeu. Disse que levou rasteira da velha política, que não desistiu, mas desistiram dele. E o Valdemar da Costa Neto disse que ele nunca sequer foi pré-candidato. Jogou água no chope do Ricardo Salles, ficou feio pro Salles. Porque o Valdemar disse que nunca nem tratou desse assunto com o Ricardo Salles. Nos últimos dias, o Valdemar e o próprio Bolsonaro já tinham se reunido com o Tarcísio, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o próprio Ricardo Nunes para fazer essa costura de apoio à reeleição do Ricardo Nunes. Eu ouvi, Mauro, 3 ex-deputados que em algum momento também se sentiram traídos. Vamos começar ouvindo o Julian Lemos, olha que interessante. Bom, a fala do deputado Salles, ela é no mínimo controversa, recheada de uma ausência de meia-culpa, porque quando se fala de Centrão, o Centrão nunca perdeu, nunca venceu, o Centrão sempre esteve no mesmo lugar. Agora, é preciso que haja humildade para dizer que ela ficou muito mais forte no governo de Bolsonaro, que na realidade o Centrão não era base de Bolsonaro, mas Bolsonaro era base do Centrão, que é uma força política organizada, que colocou limites no presidente, também, por que não dizer, o deixou refém. Então hoje dizer que a direita perdeu, e quando foi que a direita ganhou? A direita ganhou a eleição de 2018 e depois fortaleceu sobremaneira, como nunca antes visto no Congresso Nacional, essa força política chamada Centrão, que na primeira oportunidade fez aquilo que sempre fez, tratou de se reconfigurar, se acomodar, e sempre será isso aí. Tá aí o Julian Lemos, que foi deputado federal pela Paraíba.
em 2018 foi eleito, no ano passado não foi reeleito. Outro que não se reelegeu e que participa com a gente agora é o Júnior Bozella, que foi deputado por São Paulo. É uma aula de política esses áudios, vamos ouvir. Esse pessoal é engraçado. A prova que o Centrão nunca perde é justamente o próprio Ricardo Salles, né? Que ele é o espelho, é o reflexo. O Bolsonaro, quando, por conveniência de poder, disse que sempre foi Centrão, o Salles se calou, nunca reagiu com relação a essas declarações e sempre jogou, né, o jogo conforme a sua conveniência. Para ele era conveniente fingir que era direita, conservador, liberal num determinado momento. Num outro momento era interessante se fingir de extrema direita radical para atender ao bolsonarismo e a sua bolha mais complexa para poder ter uma votação expressiva, qual que ele teve em São Paulo, saltou de 20 mil para 600 mil votos. Aí hora foi conveniente voltar para centro-direita, para poder fingir que era moderado, para poder cacifar o seu projeto de tentativa frustrada de candidatura à maior capital do país. Enfim, então o Centrão é isso, né? O Centrão, ele se movimenta conforme a conveniência do momento. Então o Centrão nunca perde, né? O Centrão sempre ganha. Ele é isso. O Centrão nunca perde, o Centrão sempre ganha. Palavras do Júnior Bozella. E para concluir, a gente escuta a Joyce Hasselmann, que também foi deputada em São Paulo, foi colega do Ricardo Salles, inclusive, também comentou essa história toda. Mauro, vamos ouvir a Joyce. Chega a ser ingenuidade do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Salles, uma declaração como essa. O Centrão venceu, a direita perdeu. Primeiro que o Centrão, ele está sempre no jogo que vai ganhar. O Centrão é uma massa amorfa, é nisso que a gente tem que pensar. Ele é uma massa amorfa, ele não tem forma nenhuma. E ele vai tomando a forma de acordo com o jogo sendo jogado. Ou seja, quem tem mais chances de ganhar? É lá que o Centrão vai se agarrar. O Centrão age com pragmatismo, o Centrão quer espaço de poder. Quanto mais espaço de poder houver e chances dele conseguir, é dessa forma que ele vai agir, ele vai se agarrar a essa figura. É natural a aproximação com o atual prefeito Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes tem na mão a máquina. E a máquina a gente sabe que conta bastante, né, numa disputa, especialmente numa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Então, o Ricardo Salles fez uma jogadinha de palavras ali, nada mais que isso. E é muito bom pontuar que ele não é um pré-candidato de direita, ou não era, né, isso já é coisa do passado, de direita, mas sim de extrema direita, uma extrema direita bolsonarista. E é isso que ele representa. E estava querendo ser catapultado aí por essa extrema direita e com o apoio do Tarcísio, governador de São Paulo, que é de direita e não de extrema direita. Apesar de ter vindo do bolsonarismo, Tarcísio não se enquadra nessa extrema direita. Então é bom mesmo o Ricardo Salles pegar a violinha, colocar no saco e cantar em outra freguesia. Tá aí a Joyce. Então eu queria agradecer ao Julian Lemos. Eu não vou nem comentar hoje, Mauro. Esses áudios eu acho que já falam por si só. São sensacionais. O Julian Lemos, o Júnior Bozella e a Joyce Hasselmann, a quem agradeço gentilmente por terem gravado esses áudios exclusivamente para o nosso ouvinte aqui do Nova Manhã. E dá uma perfeita noção mesmo do estado que está a política aqui em São Paulo, e principalmente mirando já a sucessão da capital paulista. A Joyce traz uma questão interessante, dizendo que o Ricardo Salles é mais identificado com a extrema-direita e o eleitorado paulistano tem uma força forte da centro-esquerda aqui. Então, para um candidato de extrema-direita, fica mais difícil ganhar corpo aqui em São Paulo. Por isso, o Centrão tá olhando para o Ricardo Nunes, que é um cara de centro-direita, né? Então, que tem uma chance de ser mais bem aceitado, além do fato de, como disse a Joyce, ter a máquina na mão, que o Centrão também gosta bastante. É isso aí. Né? É isso aí. A gente lembra ao nosso ouvinte, né, Mauro, que nas últimas 2 eleições presidenciais, na capital paulista, Fernando Haddad em 2018 e Lula no ano passado venceram, derrotaram Jair Bolsonaro. Então, de fato, há uma força grande do campo progressista na capital paulista. Agora, Diego, em relação ao futuro do bolsonarismo propriamente, né, a gente tem agora uma informação importante, relevante, que é o ministro Alexandre de Moraes marcando para o dia 22 de junho
o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. É aquela ação que, inclusive, pode deixar Bolsonaro inelegível por 8 anos. Ele é investigado pelos ataques que ele fez ao sistema eleitoral durante aquela reunião com embaixadores em julho do ano passado, em que ele ataca o sistema eleitoral numa reunião em local destinado à administração pública, né? Eu acho que foi no Palácio do Planalto essa reunião. E também está dentro desse processo a investigação sobre o vazamento. Foi no Alvorada. Foi no Alvorada. Foi no Alvorada, exato. Então, isso já ali nas vésperas da campanha eleitoral. E também está dentro desse processo a investigação sobre o vazamento de dados sigilosos daquele ataque hacker que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, além da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Tudo isso está dentro dessa ação a que vai responder Bolsonaro no dia 22 agora. O Alexandre de Moraes já marcou o julgamento, Diego. É isso aí, Mauro. Depois de várias idas e vindas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 22 de junho, final deste mês. Vai ser uma data importantíssima em Brasília, nada mais vai importar a não ser esse julgamento no TSE. A gente vê o TSE com sangue nos olhos, né? A gente viu a recente cassação do deputado Deltan Dallagnol, a gente vê agora o Alexandre de Moraes marcando esse julgamento para o dia 22 de junho, há uma expectativa muito, muito, muito grande. Obviamente que do lado do governo Lula e deputados, senadores, parlamentares aliados do governo torcem pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Por outro lado, há quem esteja pagando para ver se o TSE vai comprar de fato essa briga. Mesmo diante de tudo, o bolsonarismo ainda tem uma força política, Mauro, incontestável, ainda tem a sua militância, e é preciso saber qual seria o impacto de uma decretação de inelegibilidade de Jair Bolsonaro em todo esse clima político em Brasília e também no Brasil como um todo, né? Vamos aguardar com muita expectativa esse julgamento do dia 22 de junho. Eu suspeito, Diego, que o PL e o próprio entorno ali do ex-presidente trabalhem também com essa possibilidade do ex-presidente ficar inelegível, né? Essa possibilidade está na mesa, né? Acredito que sim, Mauro. Ontem o Valdemar, inclusive, deu uma entrevista longa, inauguraram a nova sede do Diretório Nacional, falou de diversos assuntos. Agora, o Valdemar está apostando ainda no bolsonarismo, né? Isso. Valdemar é esse centrão que a gente ouviu aqui, o Julian Lemos, o Júnior Bozella e a Joyce Hasselmann falarem. O Valdemar nunca foi um bolsonarista. O Valdemar da Costa Neto é centrão, sempre foi e sempre será. E por ser centrão, ele se aliou ao Bolsonaro seguindo a ótica aí e a lógica que os ex-deputados nos explicaram há pouco. Agora, o Valdemar apostou no Bolsonaro, está apostando ainda no bolsonarismo, porque percebe que há uma força política ali, há ainda uma movimentação no espectro político ali da direita, e ele vai tentar sugar isso ao máximo. Agora, o Valdemar não é leal a ninguém. Se precisar jogar o Bolsonaro no mar, ele joga e abraça outro, que vai ocupar o lugar desse bolsonarismo, que é quem de fato ele está privilegiando, Mauro. É isso aí, a gente segue acompanhando, segue de olho. Diego, ontem o governo Lula tentou aí retomar um pouco as rédeas da preservação do meio ambiente, né? É isso aí, Mauro. O governo pretende interditar metade da área desmatada ilegalmente em unidades de conservação federal, suspendendo as atividades no local, criar mais de 3 milhões de hectares de unidades de conservação até 2027 e alinhar o planejamento dos grandes empreendimentos e projetos de infraestrutura com as metas nacionais de redução do desmatamento. Tudo isso foi anunciado ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, numa cerimônia aqui em Brasília, com a presença do presidente Lula, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Juntos, eles lançaram uma nova fase do plano contra o desmatamento da Amazônia e a meta é zerar esse desmatamento até o ano de 2030. Os eixos de ação anunciados foram atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento territorial e também fundiário
e instrumentos normativos econômicos. A ministra Marina Silva explicou a importância dessas ações anunciadas. Vamos ouvi-la. Levar a proteção socioambiental e a questão da mudança do clima ao centro das atividades e prioridades do governo vai além de ser um compromisso ético e civilizatório. É também o maior trunfo que o Brasil dispõe para se inserir no mundo, atrair investimentos, gerar empregos e voltar a ser protagonista na solução dos grandes desafios globais. É esse o caminho que nos leva a entrar no século XXI pela porta da frente. Já o presidente Lula, no seu discurso, falou da importância da preservação do meio ambiente, cobrou a participação dos países ricos e lamentou o assassinato dos ambientalistas Bruno e Dom Phillips na Amazônia. Vamos ouvir o presidente Lula. Bruno e Dom mereciam e deveriam estar aqui hoje. A melhor maneira de honrá-lo é garantir que sua luta não tenha sido em vão. Hoje, o mundo voltou a olhar o Brasil com esperança. Nossa responsabilidade é imensa. Reafirma o compromisso do meu governo em atuar firmemente no enfrentamento à mudança do clima. Voltamos ao cenário mundial também na agenda climática. Ainda durante essa cerimônia, Mauro, o presidente Lula sancionou com vetos a medida provisória da Mata Atlântica, assim chamada, que afrouxava as regras de preservação do bioma. Interessante perceber a presença da Marina Silva, os acenos que foram feitos ali à ministra do Meio Ambiente, ainda em meio à polêmica lá da exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, Mauro. Mas ao que tudo indica, pelo menos até aqui, eles estão conseguindo contornar toda essa situação política interna com a ministra Marina Silva. A questão do petróleo na Amazônia e a questão do esvaziamento das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. Sim. Também, né, na medida provisória que tramitou lá no Congresso e que acabou sendo uma derrota política para a Marina. O governo teve que deixar passar, senão ia se complicar muito na organização da esplanada dos ministérios. Diego, daqui a pouco tem uma entrevista, né? Daqui a pouquinho. Já está aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília o senador Sérgio Moro, que vai falar conosco ao vivo daqui a pouquinho. Você ouvinte, não sai daí. Então, Diego, volta daqui a pouquinho com Sérgio Moro para a gente fazer essa entrevista aqui ao vivo no Nova Manhã. Até já, Diego.